isso aí, meus alunos e alunas, mais uma videoaula para vocês aí. O tema de hoje é genética dos grupos sanguíneos. Aqui é o professor Eduardo Galvino e vamos que vamos nessa nova videoaula. Bom, outra proteína também que as hemácias podem ou não produzir é o chamado fator RH. Tá? Esse fator RH ele recebe esse nome em uma alusão ao macaco rhesus. Tá? O macaco rhesus, ele estudado pelos cientistas, né, o Landsteiner no passado, foi detectado esse fator no sangue dos macacos e posteriormente no sangue humano também. Daí o nome RH, tá? RH que vem letras iniciais do rhesus, tá bom? Então o que acontece? Além de produzir os aglutinogênios A e B, as hemácias ainda podem produzir ou não o fator RH. Quem produz fator RH é o chamado RH positivo. Quem não produz é chamado RH negativo, tá bom? Então guardem isso. Então o indivíduo pode produzir ao mesmo tempo o aglutinogênio A e o fator RH. Então ele vai ser A positivo, tá bom? Como também não pode produzir. Ele pode produzir somente aglutinogênio A, mas não produz o fator RH. Então ele vai ser RH negativo. O indivíduo é tipo AB. AB, então as hemácias produzem aglutinogênio A, B e também o fator RH. Então o indivíduo vai ser AB positivo, tudo bem? A importância de se conhecer isso é justamente na questão da transfusão sanguínea, galera, tá bom? Então, ó, vamos ver como acontece essa incompatibilidade. Então, diferentemente do sistema ABO, por exemplo, o indivíduo que é RH negativo, ele já deveria produzir o anti-RH. Por quê? Raciocina comigo. O indivíduo RH negativo. Isso quer dizer que nas suas hemácias não são produzidos as proteínas RH. Logo, o fator RH para ele é algo desconhecido. Então, obviamente, ele vai produzir um soro, né, para aquilo que ele não conhece, o anti-RH, tá bom? Só que nesse caso, o indivíduo, para ele produzir o soro anti-RH, ele vai ter que ser estimulado primeiro. Ou seja, no primeiro contato sanguíneo que ele tiver com sangue positivo, possivelmente não vai acontecer nada, mas na segunda vez, aí ele vai ter uma reserva de anti-RH, aí vai acontecer a reação, tá certo? Então guardem isso aí, tá? Essa que é a incompatibilidade. Então, partindo desse pressuposto, na transfusão sanguínea, o que acontece? Um indivíduo que é RH positivo, ele vai poder receber tanto o sangue positivo quanto o negativo. Já um indivíduo que é negativo, ele só pode receber negativo. Ele não pode receber, por exemplo, o positivo, tá? É igual lá o tipo O, lá no sistema ABO, tudo bem? Bom, e aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho da genética do sistema RH, tá? No sistema RH, você vai ter apenas dois alelos, tá? R ou D, tá? Mas aqui eu coloquei só o R, tá? Vamos trabalhar com R. Então, um indivíduo RH positivo, ele vai ter dois genótipos. Ele pode ser homozigoto, errão, ou heterozigoto, errinho, tá? E o indivíduo que é RH negativo, ele é errinho. Então aqui nós já podemos observar que o fator RH ele é dominante em relação ao fator RH negativo. O positivo é dominante em relação ao negativo. Então nós temos aí dois alelos, R maiúsculo, R minúsculo, que vão participar do tipo sanguíneo no fator RH, tudo bem? Então nós vamos ter aqui errão condiciona positivo, errinho negativo. Então a mesma jogada, né? No fator dominante ele vai ter dois genótipos, ele pode ser homozigoto ou heterozigoto, tá? Já no caso excessivo, ele só vai ser homozigoto, porque para ele ser RH negativo, ele vai ter que ter obrigatoriamente os dois R minúsculos, tá bom? Os dois R's minúsculos, tá legal? Então, de acordo com o sistema RH, indivíduos RH positivo podem receber sangue com fator negativo ou positivo.
tá? Como nós já vimos, já os indivíduos RH negativo só pode receber sangue RH negativo. Então aqui nós temos um esqueminha de explicação, tá um pouco apagado, não sei se vai dar para vocês observarem aí, tá legal? Então essa é a dinâmica da compatibilidade no fator RH. Bom, então na genética do fator RH, os alelos RH são errão ou desão. Então algumas pessoas usam a letra R, outras usam a letra D. É independente, viu, pessoal? Isso aí não quer dizer nada. Você usando uma letra ou outra, tranquilo, não tem problema algum. Tá? O importante é você saber que o fator positivo é dominante, né? E o negativo é recessivo, tá legal? Como eu falei para vocês, aqui de novo, o jogo dos genótipos, ó, errão, errão, RH positivo homozigoto, ou também desão, desão, se você quiser usar a letra D, isso não vai interferir em nada. Errão, errinho, tá? RH positivo, porém heterozigoto, e errinho, errinho, RH negativo, homozigoto, tá? Então o fator negativo, recessivo sempre é homozigoto, beleza? Tudo bem? Finalizando nossa videoaula, falando um pouquinho sobre um problema que ocorre entre incompatibilidade sanguínea dentro do fator RH, que é chamada a eritroblastose fetal, também conhecida como DHRN ou doença do recém-nascido, tá? Esse fenômeno ocorre quando a mãe é sangue tipo negativo, RH negativo, tá? Então a mãe é RH negativo e está gestacionando, vai ter um filho que é positivo. Tá? Então nesse caso, a compatibilidade sanguínea do pai e da mãe tem que ser conhecida. Por quê? Para saber na hora do parto, né? Para não dar problema, né? Então se a mulher é negativa e o marido é positivo, opa, então tem uma chance de ter um filho com sangue positivo, tá? Então nesse caso, na hora da gestação, tem que ter os devidos cuidados na hora do parto, para não haver essa chamada eritroblastose fetal. Resumindo, quando ela acontece? Ela acontece quando o sangue da mãe entra em contato com o da criança, geralmente quando há um rompimento da placenta, né? Então o que acontece? O sangue da mãe, ele é negativo, tá? Bom, se a mãe nunca foi sensibilizada, provavelmente na primeira gestação não vai ocorrer nada, mesmo tendo contato. Agora já numa segunda gravidez, a mãe já tem lá o soro produzido, o soro anti-RH. Então o que vai acontecer? O filho sendo positivo, na hora que romper a placenta, o sangue da mãe entra em contato com o sangue do bebê e vai haver o que? Destruição das hemácias da criança, né? Então a criança vai ter amarelão, né, que é chamado de icterícia, tá? E pode até morrer, por quê? Pela alta destruição das suas hemácias. E o pior, não precisa nem ser na hora do parto, até antes do parto, né, lá na barriga da mãe, já pode ocorrer essa reação, tá certo? Então tem que tomar muito cuidado aí nesse aspecto. Então qual que é a segurança? O que fazer? Primeiro, conhecer o seu tipo sanguíneo e o tipo sanguíneo do esposo, né? Se a mulher é negativo, opa, então já vai tomar as precauções, fazer o pré-natal bonitinho ali para não ter esse problema, tá bom? Então, o bebê que nasce com a eritroblastose apresenta anemia, que é a icterícia, né? Por quê? Porque as hemácias são produzidas por uma substância, tá? Que ela, quando destruída, libera uma substância amarela, né? Que vai produzir a bile lá no fígado depois. Depois a gente vai entrar nessa questão, mas enfim, aquele líquido amarelo, ele vem da destruição das hemácias, então deixa a criança com amarelão, que é a icterícia. O tratamento da criança consiste em fazer troca de seu sangue por RH negativo e ficar lá na incubadora, tá? Por certo tempo até se recuperar, tá bom? Como evitar? Para evitar a eritroblastose fetal, a mulher deve tomar um soro contendo RH anti-RH para destruir as hemácias do filho que entraram em seu organismo e assim fazer com que ela não produza, né, esse soro anti-RH. Então o que acontece? Esse soro já vai destruir algumas
hemácias que entram no seu organismo, mas não vai afetar muito o bebê, tá? Então isso vai impedir com que a mãe fique sensibilizada. Nesse caso, a mulher poderá engravidar novamente sem riscos para o feto, mesmo ele sendo fator RH positivo. Entendido aí, galera? Então, por hoje, o nosso assunto termina aqui, tá? E até uma próxima aula. Muito obrigado pela atenção. Valeu aí.